E às vezes algumas pessoas ainda são muito fechadas com relação à técnica de yoga, porque foi mal disseminado, tem aquela coisa da origem hindu, e então é difícil, sabe? As pessoas se abrirem, algumas pessoas, né, muito ligadas na religião, se abrirem para prática de yoga. Porque eu entendo também, tem instrutores e tem práticas que são um pouco, que trazem um pouco essa religiosidade do indiano lá, do hindu, né, no caso. Mas nem todo indiano é hindu, é o que eu falo. Então, nem toda prática é voltada para isso. Mas eu comecei a perceber uma certa dificuldade em atingir o público que eu quero com a questão do movimento. Então, eu fui indo mais para a respiração. Hoje eu tenho um grupo aberto para mulheres cristãs que querem respirar. E aí, toda sexta-feira, Respirar, na 7 da manhã. verdade, se encontrar, se Exato. autoconhecer através dessa respiração. E até se conectar melhor com Deus, eu falo isso, sabe? Porque às vezes a gente tá, cara, Deus não me responde. Eu oro todos os dias e Deus não fala comigo. Porque eu tinha isso também. No início eu falava, cara, eu não consigo ouvir Deus, assim. Mas muitas vezes a gente não tá totalmente centrada e presente para perceber que Deus está nos detalhes. Tá, às vezes no copo que alguém colocou do seu lado, você falou, cara, tudo que eu queria, sei lá, numa frase que tá numa caneca, enfim, são detalhes. A gente tem que aprender, primeiro, como Deus se comunica com a gente, com cada um é de um jeito, eu acredito nisso. E para isso a gente precisa estar presente. Hoje em dia as pessoas não estão. Então elas estão buscando a resposta em tudo que é lugar, em vários lugares ao mesmo tempo, e não percebem que, de fato, você silenciar, às vezes até um devocional, você faz correndo de manhã, você lê ali o capítulo da Bíblia, beleza, fecha, você tem que fazer outras coisas. E às vezes você precisa respirar antes, sabe? Aí é o que eu falo, esse grupo de respiração, eu falo para as meninas assim, aproveita e antes de abrir a Bíblia, antes de ler, dá uma respirada para você acalmar e tirar os pensamentos da sua cabeça para você estar presente de verdade. Isso é muito incrível, porque o que ela está falando eu fiz automaticamente. Eu estava muito ansiosa, Legal. trabalhar com rede social, eu já sou ansiosa, eu estava demais. E eu estava precisando achar um momento para parar. Eu não faço yoga, eu não consigo, eu não me atrai a meditação, enfim, são coisas, Sim. cada um tem que encontrar o seu jeito. E ali eu consegui, eu precisei me reconectar com Deus, que já estava afastado há um tempo, né? E aí comecei a rezar o terço. Gente, toda vez antes do terço eu fico ali Cara, que legal.2 minutinhos, rezo o meu terço, é o meu momento presente, é a hora do terço, é ali que eu consigo transformar Legal. a minha situação. Quer dizer, hoje você tem isso virou o seu trabalho? Como que é isso? As pessoas conseguem estar junto? Você cobra? Como é que é o teu trabalho hoje? Como que a Então, Pérola, atriz, também se reinventou? eu ainda não fiz disso o meu trabalho. Eu faço como uma coisa voluntária mesmo. Tá. O meu objetivo é, de fato, finalizar essa pós, que eu ainda não finalizei, e, de repente, fazer algum trabalho com isso que eu ainda não sei o caminho. Entendi. Mas eu estou fazendo como se fosse um grupo para eu testar mesmo o meu conhecimento com essas mulheres que se disponibilizam a aprender um pouco mais, sabe? Porque eu sei que funciona comigo, mas estou aprendendo agora a passar adiante. Então, eu estou fazendo de uma forma voluntária para testar meu conhecimento, para testar nas outras pessoas. Eu sempre peço para elas me mandarem feedback mesmo, falarem o que elas estão sentindo, como que tá para elas de verdade. Eu falo, cara, se não estiver funcionando, me fala, o que que é? Mas é Sim. muito difícil não funcionar, sabe? É porque é uma Se coisa não está muito funcionando, talvez porque óbvia. não estão seguindo as Exatamente. estratégias corretas. É. Mas a yoga, você dá aula? A gente estava Então, conversando aqui antes de uma coisa muito interessante, que eu já falei isso que aconteceu comigo quando eu me reinventei. Senti uns olhares tortos e uns olhares curiosos, mas sim. como assim aquela atriz aqui vai se reinventar? Será que não fracassou? Está tentando outro jeito de ganhar dinheiro? A gente sente olhos tortos. E ela já viu de uma outra maneira, por exemplo, as pessoas. Como que a Pérola Faria vai dar aula de yoga? É, Conta isso. é como se menosprezasse ao outro trabalho, né? Não sei explicar. Mas agora, então, que eu moro no interior de São Paulo, eu tenho sentido isso. É, eu comecei, de fato, a querer dar aula de yoga primeiro. Fui pro lado da yoga, né? Do yoga só. Porque eu fui mãe e aí teve uma virada na minha vida
de sentir o chamado de Deus para o lar, sabe? Eu senti de verdade, assim, cara, eu não tinha vontade. Eu conheço amigas que engravidaram comigo, atrizes também, que tiveram um filho na mesma época e, sei lá, passou uns 4, 5, 6 meses, elas falaram, não aguento mais, esse menino vai pra creche, porque eu preciso trabalhar. E tudo bem, porque a gente precisa olhar um pouco pra gente também. Voltar a olhar pra gente é muito difícil, né? Quando a gente é mãe, a gente tá ali só doando, doando, doando. E eu tipo, bato palmas de verdade, assim. Eu não julgo, porque cada um tem que entender esse chamado pra onde vai, né? Mas eu senti muito um chamado oposto, de, cara, eu não quero fazer nada, agora eu só quero ficar com ele. E o meu filho tem 3 anos, ele não foi pra escola ainda. Ele vai, era o objetivo ele ir agora no meio do ano, mas a gente teve que vir pro Rio para trabalhar, então adiamos isso, mas assim, adiei feliz também, porque eu amo ficar com ele, eu gosto de cuidar dele, eu acho que 10 anos de pausa na minha vida não vão fazer diferença para mim, mas para ele vão fazer muito no futuro. E então eu amo muito, eu quero ter mais uns 2 filhos, eu quero ser mãe de novo, se Deus permitir. E então eu senti o chamado de verdade de Deus pro lar, até me conectei mais com Deus, me aprofundei mais na igreja, e aí comecei a orar para pedir realmente para ser instrumento, sabe? Mas nesse tempo eu pensei, cara, como que eu vou então ter o meu dinheiro nesse tempo? Porque Sim. meu marido tá provendo em casa, beleza, que bom que ele pode, mas eu sempre trabalhei, então eu gosto de ter o meu dinheiro, aquela coisa, sabe? E aí eu quero ter um dinheiro, o mínimo que seja, para eu fazer minhas coisas, para eu comprar minhas coisinhas, para eu ter o que eu preciso, dar alguma coisa pro meu filho. Pra você poder ir no salão fazer unha e não pedir salão, dinheiro pro marido, que eu já passei por isso também, pra caramba. Exatamente. Pô, me dá um dinheiro pra fazer unha. Deixar ele tomar um café com uma amiga, não faz cartão. É. E aí eu falei, só preciso disso, sabe? Então eu falei, vou dar aula, porque é uma coisa, eu já era formada, já gostava disso. E falei, tá, tô morando no interior de São Paulo, vou dar aula de yoga. Comecei esse movimento online, que demora um pouco, porque as pessoas, assim, veem a pérola do nada falando de yoga. Aí você tem que conquistar ali o público, tem que mostrar a sua... Passar credibilidade, porque uma atriz vai dar aula de yoga. Exato, da onde veio isso? E aí eu comecei também a falar na academia, que eu frequentava lá, falei, olha, se vocês quiserem, eu tô disponível para dar aula e tal. O pessoal, nossa, olha que legal, beleza, tá. E aí eu senti que ninguém me chamava, nenhuma oportunidade, nada. E aí passou um ano e meio, eu comecei a substituir, eu comecei a fazer aula com uma professora de lá, a Rafa, uma querida. E aí eu comecei a substituir as aulas dela, porque ela às vezes precisava e me chamava. E eu até falei, nossa, mas você acredita no meu trabalho? Você nunca me viu dando aula? Não, super acredito, ela me deu muita força, assim. Super acredito em você, vai lá. Eu falei, nossa, mas eu nunca dei aula em academia, como é que vai ser? Ah, porque eu fiquei nervosa, né? Uma nova carreira, gente, é muito doido, né? Começa tudo de novo. Normal. E eu dava aula, comecei a ter umas alunas, assim, poucas alunas, mas algumas online em casa, que era ótimo, que eu podia ficar com o Joaquim e dar aula. E aí, quando começou a me chamar na academia, quando a Rafaela, essa professora, precisou, eu fiquei nervosa. Eu falei, gente, como que eu vou dar aula para várias pessoas ao mesmo tempo? Eu vou numa turma que eles já amam a Rafa. Como que eu vou fazer, né? Já vão chegar lá e falar, não é minha professora. Ai, meu Deus. E aí ela falou, olha, faça a aula do seu jeito. Eles vão gostar da sua aula ou não. Ninguém vai gostar de você 100% sempre. Então ela me deu muita força. E aí eu comecei a amar dar aula na academia. Aí agora eu tinha certeza. Falei, cara, então eu quero fazer isso também. E aí, de novo, voltei a falar, gente, já falei aqui, mas vou falar de novo, eu quero trabalhar com vocês. Se tiver um horário, quiserem colocar uma professora a mais, eu tô aqui disponível. Beleza, não, tudo bem. E nada de me chamarem. E aí que eu fui depois percebendo, descobrindo, assim, ouvindo, né, que o pessoal não me chamava, porque pensava assim, mas ela é atriz, ela deve viajar muito, deve viajar ao mundo, sei lá, deve fazer muitos trabalhos. Ela é chiquérrima. Então ela não vai, a gente vai contratar ela vai ficar viajando. E eu, gente, não é isso, eu já falei que eu vou ficar aqui, porque eu quero ficar com meu filho, eu não vou agora pro Rio de Janeiro, ficar meses fazendo uma novela, não vou agora, sabe? E aí, paralelo a isso, eu me aprofundando na igreja, orando, Senhor, eu quero ser seu instrumento, e mudando muito a minha consciência com relação ao trabalho como atriz. Eu comecei, de fato, a querer fazer trabalhos para Deus. E hoje eu vivo isso, assim, sabe? Eu quero viver isso. Eu entendi que o meu chamado é muito assim para levar a palavra.